Olá, amigos do Jornal Candeia, tudo bem com vocês? Pois é, hoje nós estamos aqui, eu estou numa plataforma um pouco diferente, porque eu vou conversar com o historiador, jornalista, o Diogo Bercito. Diogo Bercito, ele é da cidade de São Paulo, mas hoje mora em Washington, né? Tá morando nos Estados Unidos, e ele escreveu dois livros, na verdade, escreveu vários livros, né? Mas dois livros especificamente com relação à cultura árabe, né? Para quem não sabe, o Diogo é um especialista, né? Talvez, apesar da pouca idade, um dos maiores do Brasil na questão da cultura árabe. E ele aceitou bater esse papo com a gente, principalmente porque nesse livro, os dois livros são com relação exatamente a isso, a cultura árabe no Brasil. O primeiro deles, chamado Brimos, né? Ele retrata de maneira mais geral, né, essa imigração, né, do pessoal do Oriente Médio para cá. E o segundo, ele vai chama Brimos à Mesa, História da Culinária Árabe no Brasil. E tem um pouco de Bariri nesse livro, né? Nos imigrantes árabes, a cultura árabe é muito forte aqui em Bariri, talvez seja a segunda maior depois dos italianos. E nós temos umas histórias muito legal para conversar com o Diogo. Diogo, obrigado, viu? Bem-vindo, obrigado por estar falando com a gente aqui do Jornal Candeia. Obrigado, imagina, prazer, obrigado pelo convite. Tá certo, então, a respeito dos livros, né, dessa questão da cultura árabe, da imigração do pessoal do Oriente Médio para cá, né, você escreveu o primeiro livro, Brimos, e depois o segundo, né? Você quer dar um panorama geral para gente, só para quem ainda não conhece o seu trabalho, para a gente saber com relação a isso, tanto ao primeiro e principalmente do segundo livro? Claro, até tô com eles aqui para fazer propaganda. O primeiro é esse, que chama Brimos, que é a imigração sírio-libanesa no Brasil e seu caminho até a política. Esse daqui saiu faz alguns anos já, que basicamente conta a história da migração sírio-libanesa e de outros povos de fala árabe para o Brasil, ali no fim do século XIX, começo do século XX, e o foco é justamente nos políticos brasileiros que têm essa origem. Então, conta a história da família do Michel Temer, por exemplo, que vem de um vilarejo no Líbano, que chama Bita Habura, a história da família do Fernando Haddad, que vem de um vilarejo também no Líbano, que chama Ainata, do Paulo Maluf, do Gilberto Kassab, quem mais? Do Guilherme Boulos, da Jandira Fegali, enfim, a gente tem uma série de figuras bastante importantes Sem dúvida. no Brasil que tem origem sírio-libanesa, então eu conto essas histórias nesse primeiro livro, que é um livro, assim, também tem uma coisa introdutória da história da migração em geral, ali fim do século XIX, começo do século XX. E daí um pouco como um segundo projeto, né, assim, pensando numa quase série de livros, vem o Brimos à Mesa, que é esse segundo, que são histórias da culinária árabe no Brasil. Então, já fazendo a pesquisa do primeiro livro, né, e eu também pesquiso esse assunto, pesquisei no mestrado e agora no doutorado, que eu estou terminando aqui nos Estados Unidos, eu percebi um pouco o papel da comida, né, na comunidade árabe, o papel da comida no começo da imigração, as histórias dos primeiros restaurantes e como as pessoas iam me contando essas histórias de estar ao redor da mesa, de comer em família, de usar a comida como marcador de identidade. Então eu resolvi contar essa história nesse livro, né, que de novo são diversas histórias, né, história de prato, de ingrediente, de receita, de restaurante, de cozinheiros, enfim, é um livro de histórias de pessoas, eu acho que eu resumiria assim, como é que a gente pode contar a história dos árabes no Brasil por meio desses pratos. É, eu imagino que seja uma coisa bem interessante, porque deve ter havido uma mudança nos pratos originais para os pratos das pessoas que vieram para cá, né? E eu acho que tem muita lenda a respeito disso também, né? De como eram os pratos lá. Você foi correspondente da Folha ali, você viveu ali, né? E conta pra gente qual que é a diferença dos pratos assim que você mais viu assim com relação especificamente já a essa questão da comida. É, tem muitas diferenças, assim, no geral é uma culinária bastante parecida, né, assim, eu morei um tempo no Líbano, né, e assim, são coisas que a gente reconhece, eles têm esfirra, tem quibe, tem hummus, né, não é uma coisa totalmente distinta. Mas vou dar um exemplo, né, no na Síria, no Líbano, o tradicional, né, o comum é fazer quibe com carne de carneiro, tanto quibe frito, quibe de bandeja, o quibe cru, que é uma coisa que a gente não tem no Brasil, a gente não tem o costume de comer carne de carneiro e muito menos crua, né, é uma coisa, assim, quase impensável na nossa cultura. Então essa é uma das grandes transformações, né, para deixar uma coisa bem evidente, né, a gente passou a usar carne de vaca, né, carne de patinho,
em vez daquela carne de carneiro, né. Claro, no Líbano também existe a possibilidade de usar carne de vaca, mas é muito mais raro, né, não é uma coisa que eles fazem tradicionalmente. Então a gente tem uma série de histórias de ingredientes adaptados, né, e essas mudanças são grandes, né, a mudança do quibe é uma mudança geral, né, todo mundo no Brasil, ou a grande parte das pessoas no Brasil faz o quibe com carne de vaca, né, uma mudança social, mas tem também mudanças familiares, então algumas famílias que inventam receita, usa a semente de amburana no sambuca, né, que é uma espécie de esfirra fechada, usa farinha de mandioca para fazer o harisse, que é um doce de semolina, então a gente também tem essas mini variações, que cada família tem a sua, né, tem uma família que eu entrevistei para o livro, que faz um quibe cru que é verde, porque ele vai muito hortelã, vai muita salsinha, então a gente tem, enfim, coisas que são só nossas, né, por isso que eu chamo no livro de uma comida árabe brasileira, né, porque é nossa, assim, faz parte da nossa história. Tá. E só antes de entrar na questão de Bariri, especificamente, eu fiquei curioso, qual que você prefere, o de carne ou o de carneiro? O O de de carne carne, eu prefiro muito mais, eu carne tenho. bovina? Sim, sim, sim. Eu até brinco com meus amigos, libaneses, né, ou sírios, enfim, que eu digo que a melhor comida árabe do mundo é a do Brasil, né, que a gente aperfeiçoou, né, a Aham, culinária deles. Mas é uma questão de gosto, eu tenho mais sim, claro. costume de comer carne de vaca, né, enfim, não é uma brincadeira, mas eu acho que a nossa versão me apetece muito mais, né, eu prefiro muito mais comer um quibe cru. E não é só isso, na verdade, Roberto, também no Brasil, a gente acabou mantendo as maneiras mais antigas de cozinhar, então, fazer o quibe cru com as mãos ou com moedor de carne, que é um quibe cru que é um pouco mais grosso, que tem uma textura diferente, enquanto no Líbano as pessoas hoje, usam o liquidificador, por exemplo, para fazer mais rápido, né, que acaba levando a um quibe cru um pouco mais pastoso, né, quase líquido, que não é a textura que eu gosto, então tem uma série de pequenas modificações que a gente não tem o costume, né, se a gente vai até lá, a gente não reconhece os sabores. Tá, e para partir desse tema que você começou, que foi o primeiro, que é mais as pessoas na política, para esse tema da culinária, foi um pulo óbvio, assim, até porque, né, a gente é muito ligado com a relação da comida, foi um pedido das pessoas para você, assim: "Nossa, eu gostaria de saber mais a respeito disso". Conta um pouco como é que foi esse link do primeiro para o segundo livro, sobre esse assunto. Foi um pulo natural para mim, um pouco daquilo que eu falava, né, de ter ouvido muitas histórias sobre comida, e muito do trabalho que eu faço no doutorado, que é um trabalho que eu faço em paralelo, envolve em arquivos públicos ou entrevistar, fazer entrevistas de história oral, e eu fui me dando conta, né, que eu tinha muito material sobre comida, que muitas vezes comida aparecia em muitas histórias. Hum, Então foi uma coisa que foi se construindo com o tempo, e quando eu verbalizei isso a primeira vez, comecei a falar dessa ideia e comentei para minha editora, por exemplo, na editora, né, na editora Fósforo, que eu tinha tido essa ideia, todo mundo se entusiasmou muito. Eu contava para os meus amigos, conhecidos, outros pesquisadores, e as pessoas falavam: "Poxa, a gente não tem esse livro, né, a gente não ó. tem um livro de história sobre a comida árabe. A gente tem livros de receita, ou a gente tem livros de mesa, mas essa história ainda não tinha sido contada dessa maneira, né, com viés de historiador, assim, com documentos, entrevistas, fontes primárias. Então eu acabei ficando entusiasmado, vendo um pouco a recepção das pessoas também. E fazendo essa pesquisa da culinária, né, do Brasil para lá para o Líbano, o que mais te surpreendeu? Teve alguma coisa que você ficou realmente surpreso, assim, que você não imaginava? Algum fato curioso com relação a isso? Olha, muitos, deixa eu pensar. Me surpreendeu muito ver, muitos anúncios de restaurantes nos jornais. Uma parte da pesquisa que eu faço é em jornais, da comunidade árabe publicados no Brasil, principalmente ali no começo do século XX, que são jornais em árabe, né, eles escreviam e publicavam dezenas, mais de 100 jornais e revistas em árabe nas primeiras décadas do século XX. E lendo esses jornais eu me deparei com hã, muitos anúncios de restaurantes, propagandas, imagens, menções a restaurantes. Isso me surpreendeu muito, assim, já ver que muito antes, desses mais antigos que a gente conhece em São Paulo, né, a gente tem o Almanara, Brasserie Vitória, que são dos anos 50. Muito antes disso já tinha uma série de restaurantes e muitas pessoas circulavam por esses restaurantes. Isso me surpreendeu bastante, é muito anterior ao que a gente imaginava, porque a gente sempre pensa,
em alguns lugares como sendo os primeiros ou os pioneiros, mas tem uma grande história antes deles também. Tem um restaurante no Rio, por exemplo, de 1901, Hum. que era o restaurante Oriente e Ocidente, assim, é muito anterior, é no comecinho já da imigração árabe, então é Quando quando que bastante foi o surpreendente. começo da imigração árabe, assim? Quando que veio porque eu sei que a imigração italiana teve várias fases, né. Como é que foi a árabe? Só pra gente contextualizar temporalmente, assim. É, coincide um pouco com a italiana, esse período de grandes imigrações, começa nos anos 1870, 1880, começa devagar e de fato, assim, em 1900, 1910, já é uma migração em massa, né, já é uma imigração em cadeia, em que tem dezenas de milhares de pessoas que vêm, para o Brasil. Daí interrompe um pouco ali na Primeira Guerra Mundial, depois tem uma outra fase no entre guerras, e daí já nos anos 30, anos 40 ela começa a diminuir. Então é uma coisa, assim, das primeiras 5 décadas, ali do começo do século XX. E o que motivou mais essa migração dessa cultura para cá? Uma série de fatores, o principal é a economia, o Monte Líbano, que é uma das regiões das quais vieram mais pessoas para o Brasil, passava por uma crise econômica muito forte. Era uma região que antigamente, tradicionalmente, vivia da indústria da seda, da exportação de seda para a Europa, e essa indústria entra em colapso nos anos 1870, 1880, por uma série de razão, a abertura do Canal de Suez, a entrada do Japão e da China, nesse mercado, a invenção de uma seda sintética, e essa indústria desaparece praticamente no Monte Líbano. Soma-se a isso uma série de coisas, pragas nos vinhedos, hã, depois um pouco mais para frente na Primeira Guerra Mundial, uma crise de fome gravíssima, 1/3 mais ou menos da população do Monte Líbano morre de fome nesse período, então muita pobreza, eu resumiria assim, muita pobreza, como é o caso dos italianos e dos espanhóis, e essa vontade de, buscar oportunidades, de buscar um tipo de vida diferente. E foi uma migração para toda a América Latina ou veio mais para o Brasil? Porque a italiana foi bastante Argentina e Brasil, né. Como é que foi a do povo árabe? É principalmente Brasil, Estados Unidos e Argentina. Um pouco em pé de igualdade. O Brasil talvez um pouco mais, depois a Argentina, os Estados Unidos. Tem bastante divergência no número exato, mas esses 3 países concentram a grande maioria dos imigrantes de fala árabe. Depois tem o México, que tem um número significativo, Cuba, Haiti, El Salvador, República Dominicana, toda a região. Todos os países, na verdade. O Chile teve muita imigração palestina, por exemplo, mas Brasil, Argentina e Estados Unidos, líderes, assim, incomparáveis. Tá. E aqui no Brasil foi mais sudeste ou foi mais, outras regiões? É, principalmente São Paulo, Hum. hã, Rio e Minas, esses são os 3 primeiros, né, as maiores concentrações, mas também muito espalhados, é uma migração que foi muito marcada pela dispersão geográfica, então tem famosamente, né, na Amazônia, como é o caso da família do Milton Ratum, no Nordeste muitos, no Sul, ali na fronteira com, em Foz do Iguaçu, na tríplice fronteira, muitos no Centro-Oeste também, assim, a brincadeira dentro da colônia é que não tem nenhuma cidadezinha no Brasil sem um primo, né, sem um primo. Que eles estão em todos os lugares. Também pelo fato de que muitos, não todos obviamente, mas muitos trabalharam em algum momento da vida como caixeiros viajantes, então tinham muito essa dispersão, essa mobilidade pelo território, que é muito diferente, dos italianos que ficaram mais presos à terra, ou do que os japoneses que foram também num primeiro momento para a colheita, é uma migração que tem um perfil um pouco diferente. Interessante, legal. Bom, agora entrando então na questão propriamente da culinária, como a gente começou o bate-papo aqui, você falou que é um livro sobre famílias, né, e nesse caso também tem da família aqui de Bariri, né. Conta um pouco Sim. aí, qual que é a relação, né, que você encontrou aí de Bariri, de algumas famílias aqui de Bariri, com relação a essa culinária árabe que você retrata nesse livro. Sim, é uma história super interessante, na verdade, um pouco, inesperada. Eu conheci um pesquisador jovem que chama Miguel Martinez. Ele estava fazendo uma dissertação de mestrado sobre a colônia árabe em Bariri, que ele defendeu, nessa mesma época que eu conheci ele, ano passado, 2 anos atrás, e agora ele faz um doutorado também sobre árabes no interior. E conversando com ele, eu devo ter mencionado a minha ideia do livro,
e eu tinha mencionado para ele que eu queria fazer um trabalho de campo no interior de São Paulo, porque uma das coisas que eu sentia falta no meu primeiro livro e também nos outros livros que foram escritos sobre o tema, era sair um pouco da cidade de São Paulo, e explorar mais a história da comunidade no Rio, em Minas, no Paraná, que é uma coisa que eu faço nesse segundo livro, e também interior de São Paulo, que teve muitos imigrantes. Na verdade, a maior parte dos imigrantes que ficaram no estado de São Paulo foram para o interior, e a gente sabe muito pouco dessas famílias. Então, me propus a fazer uma viagem pela região e esse colega falou: "Poxa, vem para Bariri, que a gente tem uma história muito interessante, que é a história do Taleme". E ele me pôs em contato com essa história, né, devo muito a ele nesse sentido, e que é basicamente, né, acho que quem é de Bariri sabe do que eu estou falando, mas é essa versão da esfirra, que é feita com uma mistura de fubá, que é uma coisa muito interessante, porque é uma coisa que a gente não tem registro de ser feita no Líbano dessa maneira, e daí fica um pouco essa questão de como é que essa esfirra apareceu, né, esse taleme, e quem que teve essa ideia de colocar o fubá, a farinha de fubá, no taleme. E uma das coisas, tem diversas famílias que fizeram parte dessa história, mas tem a família Jacó, né, que é uma das famílias que diz, que foi uma das pioneiras, a dona Judite Jacó, se eu não me engano, tem até no livro tem uma foto dela, não sei se eu consigo mostrar aqui, foto linda, lindíssima, que a família mandou pra gente. Essa é que é a dona Judite fazendo a massa do Taleme, né, que basicamente ela fazia esse pão, né, conta a família, sobravam essas bordas do pão que ela fazia, ela ou passava açúcar, ou colocava coalhada, ou carne, fechava, e fazia esse Taleme um pouco de improviso, com sobras, né. E acabou sendo muito popularizado na cidade, e de novo, quem está aí em Bariri, sabe muito mais do que eu. E era uma coisa que todas as mulheres da região faziam, se popularizou, hoje se vende em padarias, né, em supermercado, e virou um símbolo para mim, pelo menos, de Bariri, que é o único lugar em que isso existe, é um prato que só existe em Bariri, que só é feito dessa maneira em Bariri, é um artefato, assim, é um tesouro para mim ter encontrado esse preparo específico. Interessante, né, porque aqui a gente, agora eu falo como baririense, né, aqui a gente não tem noção de que não tem no resto do mundo, vamos dizer assim. Pra gente, a gente sabe que que é mais da cultura árabe, até pra que não, como você disse, pela proximidade de uma esfirra, ele lembra muito uma esfirra, pelo menos que a gente come aqui tradicionalmente, né, mas, realmente poucas pessoas sabem que pra gente é uma comida árabe que você vai encontrar em qualquer lugar, né, e pelo que você está falando aí, pelo que você pesquisou e já eu tinha ouvido falar sobre isso, realmente é uma iguaria aqui de Bariri. E esse nome Taleme, como será que surgiu, né, sendo que não existe em lugar nenhum, você tem alguma ideia de como surgiu esse nome Taleme? Então, existe uma coisa que chama taleme no Líbano, não é exatamente isso, é uma espécie de pão. Eu acho a minha teoria, baseada um pouco em pesquisa, obviamente, é de que, talvez tenha sido alguma coisa que a dona Judite trouxe lá da região que ela veio, do Líbano, e ela fez uma adaptação ali, da maneira com que ela podia, com os ingredientes que ela tinha em mão, e popularizou assim, né. Mas é uma coisa, assim, salvo engano, mas do que eu entendo, não é uma coisa que existe dessa maneira lá, né. Tem, obviamente, variações parecidas, e não é que os libaneses não conhecem o fubá, né, mas assim, eu nunca vi, e nenhuma das pessoas no Líbano com quem eu conversei tinha nenhum conhecimento, né, dessa versão. E dentro do Brasil também só existe em Bariri, assim, é muito impressionante, ninguém nunca ouvi falar de ninguém que usava, farinha de fubá, e nesse formato específico, né, essa massa que é um pouco diferente, e esse recheio feito dessa maneira, é um tesouro realmente cultural, assim, e é muito fascinante que Bariri tenha mantido, né, essa receita, que tenha sido uma coisa preservada por décadas. Nossa, que bom que você está trazendo isso à luz, assim, né, de uma maneira tão científica, assim, né, um pesquisador. É muito legal. Aqui na cidade a gente fala muito do turismo, de fomentar o turismo. Eu vejo que isso deve ser uma bela de um pontapé inicial também nessa parte de culinária, né. Muito interessante essa história, né. Espero que através dessa entrevista mais pessoas fiquem sabendo disso e que isso possa ser melhor trabalhado aqui na cidade, né. Eu penso dessa maneira. Sim, e a história da igreja ortodoxa também, né, que seria, um grande atrativo, e daí, enfim, eu acho que o Miguel é a pessoa melhor para falar sobre isso, porque ele estudou, né, a história da igreja ortodoxa em Bariri. Mas é uma igreja lindíssima, né, é uma igreja antiga,
uma das primeiras igrejas ortodoxas do Brasil, da comunidade síria, e que, salvo engano, está em desuso, né, e tem uma série de questões ali de preservação. Eu sei que tem pessoas trabalhando com isso hoje, e uma vontade muito grande, né, de reativar a igreja, mas para mim, de fora de Bariri, potencial turista, é uma construção muito impressionante, muito bonita, muito bem preservada por fora. É uma pena, né, eu acho que também vale colocar Bariri aí nesse circuito de turismo de imigração árabe, né, tem essa igreja que é super excepcional, Taleme que é super excepcional, vale a pena mesmo investir, né, de um ponto de vista turístico. Tem dúvida nenhuma. Você falou que o Thalema é uma joia, eu acho que pra gente de Bariri, o seu livro que é uma joia, né? Porque você ter trazido isso, né, de uma maneira tão competente é muito interessante, né? Eh, eu estava pensando agora, seria interessante, não sei se você tem algum amigo ali, né, deve ter, você morou muito tempo ali no Líbano, seria legal fazer o contrário, né, fazer algum deles provar o Taleme para ver o que que eles acham, né, eu ficaria curioso para Sim. saber agora o que que eles achariam, ó, lá no Brasil, virou isso aqui, ó, vê o que que vocês acham. Seria interessante se a gente pudesse ter essa oportunidade um dia de mostrar para algum libanês nativo de lá o nosso Taleme aqui, né. É, ótima ideia, ótima ideia. E ainda mostrar as outras coisas, né, porque a gente tem a esfirra de frango, esfirra de Nutella, esfirra de calabresa, né, de palmito, daí é um pouco mais delicado, né, porque É, realmente isso eles não querem nem ouvir, né, quando eu começo a contar para eles, né, imagina calabresa, que é uma coisa que a população muçulmana nem come, né, não come carne de porco. é. Então a gente tem algumas heresias aí culinárias, todas essas na verdade, né, porque na verdade, a esfirra para eles, assim, tradicionalmente é a esfirra aberta de carne, dependendo se for de Baalbek, que é uma das regiões mais conhecidas, ou de queijo, né, ou de escarola, mas não tem tantas variedades. E o que a gente chama de esfirra fechada, na verdade, eles chamam de fataya, eles não chamam de esfirra, já é uma outra coisa, né. Hum. A gente chamou de esfirra fechada, um pouco para aproximar da esfirra aberta, mas para eles nem é esfirra mais, né, então a esfirra é uma coisa super específica para eles, não tem essa frango desfiado, né, massa recheada, catupiry, isso tudo é invenção nossa. É, o brasileiro fez isso com outras coisas também. A japonesa também sofreu uma metamorfose aqui no Brasil, né? Tem o porco pizza também no sul, É, que é essa pizza feita em cima de um porco. não é? Tá certo. Diogo, beleza, cara. Era mais ou menos isso que eu queria conversar com você. Eu acho que foi legal o bate-papo, né? Se você quiser falar mais alguma coisa, se algum assunto que eu não perguntei pra você, você achar relevante falar, fica à vontade. Acho que é isso, obrigado e enfim, para vocês de Bariri, né, preservem o Taleme, preservem a igreja, porque é a história do país, é a história da comunidade árabe, a história de São Paulo, interior de São Paulo, a história do Brasil, a história do Oriente Médio e sempre periga desaparecer, né? Pelo que eu entendi, hoje em dia eu acho que só tem em alguns supermercados, né? Algumas padarias, as pessoas já não necessariamente sabem a receita. Aliás, eu incluí a receita no livro, né? Que é a receita da família Jacó, eh, que vinha aí da dona Judite, que passou para os filhos, e um dos filhos dela, o Mauro e o Ibrahim, né, me passaram uma receita que está aqui no livro, né, então também guardem a receita, né, Legal. preservem essa história. Ah, e tem que agradecer também a dona Norma Cury, que também me passou a receita dela, então, enfim, tem uma genealogia aí bastante profunda. Qual que é a receita dela? Agora fiquei curioso. Vamos ver aqui, ó. É Eu taleme tô também ou não? Ou é outra Não, coisa? Taleme, é uma receita Ah, do tá. Taleme, Sim, sim. ela tem o taleme dela. Ah, tá. Entendi. Achei Sim, que sim, fosse é uma muito outra. parecido, mas eu fui colhendo, assim, receitas diferentes Ah, sim. e para chegar aí numa receita unificadora, né, pacificadora das versões. Legal. Sobre o livro, então, né? Agora me veio à mente. Se alguém quiser comprar, onde que encontra? Tem no site da editora, né, a Fósforo, tem na Amazon também, nas grandes lojas, é um livro relativamente fácil de encontrar, né, para quem mora em São Paulo, tá em todas as livrarias, mas para quem tá no interior, acho que o mais fácil é ou o site da editora Fósforo, ou a Amazon, ou qualquer outro serviço de venda online. Legal. Obrigado, um prazer falar com você, viu, Diogo? Obrigado mais uma vez de ter conversado com a gente. Sei que você está nos Estados Unidos, está longe, mas quando você vier por aqui, se por acaso passar pelo interior e por acaso voltar para Bariri, seja muito bem-vindo, viu? Você pode vir aqui, Obrigado. a gente conhece aqui a redação do Jornal Candeia, a gente te leva a conhecer as pessoas daqui. Tenho certeza que você vai ser muito bem-vindo aqui, tá bom? Obrigado, viu? Obrigado. Então, muito obrigado. Conversamos então com o Diogo Bersito, né? Ele que é escritor, jornalista e escreveu, entre outras coisas, um livro sobre a culinária árabe no Brasil, que cita Bariri. E a gente conversou com ele aqui, fez esse bate-papo muito gostoso.
Então é isso aí, Robertinho Exato. Coleta para o Jornal Candeia.